Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos. Eu sou o Marcos Paz, aqui do canal Teologia Contextualizada. Espero que todos possam estar bem com a graça e a bondade de nosso Deus. Estamos mais uma vez podendo fazer exposições nas Escrituras Sagradas. Para quem não tem esse costume, esse hábito de entender Escrituras Sagradas, é a Bíblia, os 66 livros que você e eu procuramos meditar, estudar, examinar, pois as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, ela tem ensinos preponderantes para que a gente possa sustentar a nossa vida. E o Teologia Contextualizada, ele tem como premissa a gente fazer exposições na teologia bíblica, histórica, sistemática e prática. Portanto, você que tem acompanhado o canal, eu quero agradecer por você estar acompanhando, deixando o seu like. Eu tenho acompanhado no canal que muitos inscritos não estão deixando o seu like. O like é aquele joinha, tá certo? Isso fortalece para que o algoritmo do YouTube ele possa compartilhar e entender que o vídeo é relevante e aí ele possa distribuir ou recomendar para mais pessoas. Então você que tem colocado, né, seus comentários no YouTube do Teologia Contextualizada, deixa seu like, fortalece, além, né, dos seus comentários que a gente responde. Na medida do possível, a gente tem deixado lá as respostas que vocês têm dúvidas, mas o like ele é muito importante para essa configuração aí que o YouTube tem, tá certo? A gente tem aí um número significativo de inscritos e eu quero chegar até 1.000 inscritos até o final do ano. E é uma luta, é verdade, é uma meta. A gente está tentando fazer com que no canal a gente possa trazer qualidade dentro das exposições, objetividade, como você tem visto, direto ao ponto. E por isso eu preciso da sua ajuda, da sua cooperação, você indicando também o canal para mais pessoas que você tem acesso. Ou seja, quanto mais pessoas tiverem acesso a um conteúdo de qualidade, nós prisamos por qualidade no canal Teologia Contextualizada. São vídeos que você tem uma ideia aí de um tempo de duração considerável. Por quê? Porque o Teologia Contextualizada ele não é um entretenimento para fazer, né, algum outro tipo de viés que boa parte dos canais do YouTube tem. Esse canal criado por mim, ele tem o objetivo educacional, teológico, bíblico, ou seja, a gente extrair das ramificações teológicas, sejam elas bíblicas, históricas, sistemáticas ou práticas, elementos das escrituras sagradas e a partir das temáticas desses elementos, princípios, enfim, temáticas bem delineadas que a gente procura desenvolver, fazer com que você tenha uma educação teológica e bíblica fundamentada e aí você poder pensar, refletir, analisar e ao mesmo tempo poder aplicar. Para quem está vendo nessas últimas séries que eu estou colocando no canal, a gente postou 2 vídeos dando margem para uma introdução do Antigo Testamento. Então, a gente está produzindo, já tem aí um material já para gravar e já soltar do Antigo Testamento, um panorama. E esse panorama é um panorama bem robusto, por quê? Porque eu entendo que nós precisamos ter um conhecimento bem apropriado, porque eu estou soltando vídeos
sobre interpretação bíblica. E a interpretação bíblica, ela é uma ramificação da teologia prática e ela utiliza a teologia bíblica. Então, você pode perceber que esses conteúdos que nós estamos subindo, ele está dentro de uma objetividade pensada, bem preponderante, com um conteúdo que você vai absorver de forma panorâmica, que seria o panorama do Antigo Testamento e em breve o Novo Testamento, e estes vão agregar com essas exposições que eu estou fazendo de forma linear sobre interpretação das Escrituras. Coloquei de uma forma bem mais simples, porque a matéria teológica que nós estudamos sobre interpretação chama-se hermenêutica, a ciência da interpretação. Por que ciência? Porque nós temos ali técnicas literárias que estão dentro de todo um processo teológico nas quais nós estudamos 66 livros. E esses 66 livros, eles têm aí uma série de elementos dentro da sua composição. Então, de forma muito objetiva, prática, sem deixar de lado o conceito, nós estamos aprendendo conceito e prática. Então, daqui para frente, a gente vai trabalhar conceito e prática. Então, primeiro vem o conceito. Eu preciso entender o que está por detrás para depois eu aplicar, ou seja, pegar aquele conceito, ir ao texto bíblico e aí de forma prática fazer a interpretação utilizando o que? O conceito que você está tendo conosco esse privilégio, tá certo? De forma aí preponderante. E caso você queira contribuir para o canal, você pode fazer o Pix. Nas descrições está lá o número do celular do Pix que você pode fazer de forma para contribuir dentro aí do canal, tá certo? Nós não cobramos nada, mas fica a critério aí das pessoas, caso queiram aí valorizar o trabalho, enfim, tá certo? Para que a gente possa aí poder investir mais e trazer mais qualidade para vocês. Esse é um projeto que nasceu em 2020, o canal Teologia Contextualizada, para você que está chegando agora no canal, ou para você que nunca viu eu falar isso, surgiu em 2020. Então nós estamos indo de forma linear, perseverando, não é fácil a gente colocar conteúdo no canal, até porque, como eu disse, o canal não é de entretenimento, mas de educação cristã, teológica, com fundamentos bíblicos, e isso, para você que não tem aí tanto conhecimento, sem dúvida, creio que vai te agregar a esses vídeos para o seu desenvolvimento cristão, tá certo? Ainda mais que nós estamos vivendo em um período complexo de muita escassez bíblica e teológica. A gente tem muita gente preocupada com práticas que muitas vezes essas práticas não têm nada a ver com aquilo que Deus revelou nas Escrituras Sagradas. Tem mais a ver com filosofia, com coach, com psicologia, com argumentações sociológicas, mas com abordagens fundamentadas nas escrituras e teológicas. São poucos canais, são poucos homens e mulheres que se preocupam realmente em fundamentar um conteúdo na internet, principalmente nesse universo do YouTube, que é difícil, e fazer aí que nossos telespectadores, inscritos, pessoas que acompanham, possam aí perseverar numa caminhada sólida
nas Escrituras Sagradas. A Bíblia fala que o justo viverá por fé. Só lhe deu glória, a honra e a glória e o louvor a ele. Sem mais delongas, vamos então abordar sobre aí essa questão de interpretando as Escrituras Sagradas, tá certo? Então, vamos falar um pouquinho aí e eu trago para vocês Dr. Russell Shedd. Quem não conhece o Dr. Russell Shedd, tem muitos vídeos no YouTube do Dr. Russell Shedd, que é um homem de Deus, nas quais já tem algum tempo que o Senhor o recolheu, está na glória com Deus Todo-Poderoso, com nosso Senhor Jesus Cristo, mas é um homem que contribuiu em muito para o crescimento e desenvolvimento da igreja brasileira. Um homem muito profundo nas Escrituras Sagradas. E o Dr. Russell Shedd, ele cita um outro doutor chamado E.D. Hirsch, e ele diz o seguinte: a interpretação autorizada não pode fugir da intenção do autor. Mais uma vez, a interpretação autorizada não pode fugir da intenção do autor. O que o Dr. Russell Shedd quer dizer com essa frase, né, do Dr. Hirsch? Que quando nós estivermos estudando as Escrituras Sagradas, e tem alguns vídeos postados aí nessa temática de interpretando as Escrituras Sagradas, que eu falo e deixo claro que nós precisamos observar o texto que nós estamos lendo e retirar do texto o que o autor do texto quis realmente dizer. O que é isso? É a gente observar a intenção do autor primário. A gente sabe que todos os autores bíblicos, de Gênesis a Apocalipse, Moisés, Davi, Salomão, você tem Samuel, Neemias, Jó, você tem Paulo, Pedro, João, Tiago, o autor das cartas de Hebreus, você tem Lucas, Mateus, você tem Marcos, enfim, você tem outros autores dentro também dos livros poéticos, os profetas, Jeremias, Amós, Isaías, Naum, Abacuque, enfim, Miqueias, Zacarias, Ageu, Malaquias, você tem Elias, Eliseu, você tem personagens dentro das narrativas, enfim. Os autores, eles têm uma intenção ali. Na narrativa, você tem também Elias falando, Eliseu falando, você tem personagens mais específicos dentro de um livro específico abordando alguma situação. Eu preciso observar o que eu estou lendo e retirar o que o autor quis dizer. Então, eu sou autorizado a interpretar de verdade aquilo que o autor diz e não fugir daquilo que o autor não quis passar. E é muito comum as pessoas, nos tempos atuais, elas querem colocar suas impressões no texto. E quando você coloca a sua impressão no texto, pode dar ruim. Porque se você estiver no auditório, onde você está trazendo uma mensagem, um estudo, ou se você está num seminário teológico, ou numa faculdade teológica, ou você é convidado para dar uma palavra para mulheres, jovens, crianças, adultos, ou realmente seu pastor te convida para você trazer a mensagem num domingo à noite, olha que honra, né? Ou em qualquer dia, e você coloca uma interpretação nas quais não é a fala do autor. Quem tem uma leitura e um pouquinho mais de estudo dentro da congregação vai te questionar, vai fazer perguntas claramente. Nós sabemos que nós estamos vivendo num mundo de muitas fake news e a gente tem que sair fora das fake news. E as fake news,
eu também trago para esse universo de interpretação. Por isso que eu tenho que tomar muito cuidado com o que nós vamos interpretar. Então, faz sentido essa citação que o Dr. Russell Shedd traz e que o Dr. Kuss, que é um professor lá do Sul, né, ele tem um livro muito legal sobre parábolas, que depois a gente vai indicar para vocês. Faz sentido essa citação do Dr. Russell Shedd desse doutor, o Hirsch. A interpretação autorizada não pode fugir da intenção do autor. E isso tem que ficar muito claro para você e para mim, para todos. Poxa, Marcos, mas aí vai ficando mais chato a gente fazendo a interpretação. Deixa eu trazer aqui uma menção para você. Interpretações que glorificam a Deus, elas são realizadas debaixo de temor a Deus. Você e eu, nós não fomos chamados para sermos homens ou mulheres populares. Você sabe que é uma pessoa popular, né? Pessoas que têm uma certa admiração, pessoas que querem estar juntas, pois são pessoas que têm uma boa oratória, sabem concatenar as frases muito bem elaboradas. Tudo isso está certo, mas nós não fomos chamados para sermos populares, nós fomos chamados para sermos transmissores da palavra de Deus. Fomos chamados para transmitir todo o recado de Deus, mas dentro do que o autor quis dizer. Nós não podemos colocar palavras na boca do autor que o autor não quis dizer. E isso nós temos que ter temor a Deus. Nós não podemos estar preocupados com a transmissão da palavra, seja numa pregação, num ensino, num estudo teológico, num ensino mais fundamentado das Escrituras. Não importa a idade, nós não podemos estar preocupados com aplausos. Ah, eu quero arrancar aplausos da galera do auditório. Foge desse tipo de coisa. Melhor é que nós diminuamos para que o Senhor cresça. E para isso, precisamos ter temor a Deus. Eu estou gastando um tempinho com vocês nesse sentido, por quê? Porque nesses últimos tempos a gente tem percebido pessoas trazendo interpretações, e você como eu, a gente tem que estar antenado no que está acontecendo ao nosso derredor. Então você vai ouvir pregações, você vai ouvir ensinamentos, você vai ouvir pela internet, pelo rádio, pelos meios de comunicações que existem. Então você tem YouTube, Instagram, TikTok, você tem uma série de pessoas aí fazendo interpretações de texto. Você vai ler um livro, você vai ler artigos, sejam eles artigos pequenos ou maiores, dissertações, teses, TCCs, você vai ter acesso a todo tipo de comunicação e você vai perceber pessoas a todo momento fazendo interpretações. Portanto, a interpretação autorizada não pode fugir da intenção do autor. O que o autor quis dizer é isso que a gente tem que observar e tomar esse cuidado. Por isso, o primeiro princípio cristão que eu e você temos que ter é temor a Deus. Avançando um pouquinho com vocês ainda dentro dessa temática maravilhosa que eu gosto, então vamos lá falar um pouquinho sobre os gêneros literários, tá certo? Gêneros literários. Então nós temos a responsabilidade de procurar conhecer a verdade conforme foi exposta na palavra de Deus. Então a gente tem que ter essa responsabilidade em primeiro lugar. E para ter essa responsabilidade é necessário esse princípio que eu disse para vocês. A gente precisa ter temor a Deus. Se nós não tivermos temor a Deus, a gente traz alguns probleminhas para nós mesmos. Então, vamos pensar aqui em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. O texto fala: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda
boa obra. Quando Paulo está escrevendo essa epístola a Timóteo, ele está dizendo que toda a escritura é inspirada por Deus. O processo de escritura está sendo formado em meio ao colegiado apostólico. Então você tem Mateus, você tem Marcos, que andou com Pedro, você tem Lucas, você tem Paulo, você tem a carta de Hebreus, você tem Tiago, você tem o apóstolo João, você tem o apóstolo Pedro, enfim, o Novo Testamento ele está sendo produzido, ele está sendo dentro do universo neotestamentário após a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira parte é oral e eles perceberam que era necessário escreverem, e aí movidos pelo Espírito Santo, movidos por Deus, eles vão começar a escrever os evangelhos, as cartas paulinas, as cartas universais, o livro de Apocalipse, o livro de Atos dos Apóstolos. Então, vai sendo escrito. E boa parte, ainda dentro desse processo aqui, quando Paulo escreveu 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, nem toda a escritura do Novo Testamento estava próximo. A escritura do Novo Testamento ela ficou pronta até o ano 100. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Ele está também fazendo referência ao Antigo Testamento como escritura autorizada e inspirada por Deus. Olha que coisa interessante. Toda a escritura. Boa parte da pregação dos apóstolos que tiveram aos pés de Cristo, de Paulo, eles, de forma oral, uma capacidade que os judeus têm dentro do seu aspecto cultural e também por ação do Espírito Santo de Deus, revelou a eles todo conhecimento adquirido que eles tiveram com Cristo ao longo da expansão do Evangelho, quando Jesus ascendeu aos céus e enviou o Espírito Santo, e pelo poder do Espírito Santo, esses homens começaram a proclamar a palavra de Deus. Parte da expansão, da pregação, do querigma, do ensino, veio de forma oral, oralidade. Com o passar do tempo, houve-se a necessidade de eles estruturarem. E aí, dentro da direção do Senhor, do Espírito Santo, começaram a surgir aí, né, os autógrafos, os originais, os escritos apostólicos. Olha que interessante. E Paulo, dentro aqui de um contexto específico, porque essa carta ela foi escrita lá por volta do ano 67, 68. Essa foi a última carta em que Paulo escreveu a Timóteo, porque ele já estava para ser preso. Não, já estava preso, né? E ia a ser condenado e etc., né? Ele ia passar pelo martírio. Então, por volta aí do ano 67, 68, ele dá essa instrução a Timóteo para que Timóteo pudesse permanecer naquilo que ele aprendeu, que é o versículo 14. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. As escrituras do Antigo Testamento, com uma observação, leitura calma, você vai perceber elementos de Cristo no Antigo Testamento. Então, Paulo, ao escrever a Timóteo, Paulo fala que a escritura é inspirada e que Paulo, como os demais apóstolos, eles também utilizaram o Antigo Testamento, que fala de Cristo, para apontar,
né, para o novo e vivo caminho, a nova aliança, né, a encarnação de Cristo, a obra de Cristo, né, tudo aquilo que Jesus efetuou e também a cruz do Calvário como missão preponderante para resgatar o pecador, sendo Jesus a expiação de Deus para toda a humanidade. Então, toda a escritura é inspirada por Deus. Então, quando o texto fala toda, nós estamos falando de totalidade. Antigo Testamento e agora vai vir o Novo Testamento, toda ela, certo? Porque eles estão produzindo e boa parte já está pronta. Então, isso vai ficar para uma aula aí de bibliologia que a gente vai falando com vocês sobre isso. Só que o texto vai dizer o seguinte: ela é inspirada por Deus, soprada de dentro de Deus, como vontade de Deus, para uma finalidade. Qual é a finalidade? O texto fala: para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então nós temos 4 características que vão promover edificação, direção, sustentação na vida de todo aquele que tem acesso à Escritura. O que vai acontecer? Que a Escritura vai te educar, que a Escritura vai te guiar, que a Escritura vai te conduzir, que a Escritura vai procurar de forma objetiva te mostrar a verdade. Por isso que nós estamos falando que nós temos que ter a responsabilidade de procurar conhecer a verdade. Essa verdade é a verdade de Deus. Hoje nós estamos vivendo um período de tempo em que as pessoas estão dizendo que a verdade de Deus não é o absoluto. Tira essa ideia da sua cabeça, pois a Escritura ela é inspirada por Deus, ela é soprada por Deus, ela é revelada por Deus. Então, a verdade que nós vamos ter acesso para que a gente tenha ensino, repreensão, correção e educação na justiça é a verdade absoluta de Deus que vai trazer para você, para mim, novos tempos, aprendizados, transformações, mudanças significativas, bruscas, confrontação à nossa natureza, vai fazer também com que nós possamos ter uma nova mentalidade, pensar diferente, sermos conduzidos pela mente de Deus, pela orientação de Deus, pela verdade de Deus. Então, eu preciso expor a palavra de Deus com essa responsabilidade e sempre procurando conhecer a palavra de Deus da forma que a palavra de Deus ela é. Mas é interessante que o texto fala um negócio poderoso. O texto fala aqui útil no versículo 16. A ideia da palavra útil é benefício, alguma rentabilidade, algo vantajoso. Isso vai mexer com você, o seu interior, e isso vai trazer para você muito bem-estar. Então, a nossa responsabilidade como portadores da mensagem ou transmissores da mensagem, a nossa responsabilidade com temor sempre será procurar conhecer a verdade, porque ela é útil, ela vai ser bênção para aquele que estiver te ouvindo. E por isso é que a gente tem que estar atento à forma interpretativa das Escrituras Sagradas. E aí o texto fala, no versículo 27, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A ideia de nós interpretarmos as Escrituras Sagradas, procurando conhecer a verdade e expor a palavra da forma que ela é, pois ela é inspirada de Deus, para que o homem possa ser habilitado para toda boa obra. Olha que interessante. Para que o homem possa ser habilitado para toda boa obra, se desenvolver,
como ser humano, como família, nos negócios, no trabalho, nos relacionamentos intrapessoais, interpessoais, na vida social como todo. Então, nós temos uma grande responsabilidade aí no ofício de interpretação. Eu estou trazendo para você uma visão bíblica e não uma visão do que eu acho ou do que Ciclano Beltrano fica fazendo pressão em relação à interpretação. Você sabia que no meio das igrejas evangélicas tem muita gente que faz pressão para que nós venhamos nos sentir menosprezados, diminuídos, e existem manipulações profundas. O que nós precisamos fazer? Ficar com a palavra de Deus. Deus não está preocupado com seu dízimo ou meu dízimo. Deus está preocupado com que nós tenhamos nova vida, sejamos transformados. Dízimos, ofertas, será um processo ou um resultado da palavra de Deus implantada em nossos corações, tá certo? Nós precisamos visar primeiramente conhecer a verdade de Deus. Conhecendo a verdade de Deus, certamente transmitiremos todo conhecimento inspirado por Deus, e aí, sabe o que vai acontecer? O próprio Deus vai começar a despertar nos corações a vontade de praticar a palavra de Deus. E aí não vai ter esse chabuz aí, como nós estamos falando dentro de alguns pontos aí. O dízimo é de Deus, não é de Deus, tem que orar, tem que jejuar, tem que isso, tem que aquilo, sabe? Aquelas frescuras que existem. Por quê? Porque no nosso meio tem muito barulho. E com os barulhos nós precisamos eliminá-los. Não é a pessoa, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas sim contra principado e potestade. Há uma influência maligna, há algo que não quer que as pessoas conheçam a palavra de Deus. Por que veio o juízo de Deus lá no Antigo Testamento? Porque o sacerdote, os profetas, os reis abandonaram a palavra de Deus, e estes eram os líderes, os guias de Israel. E você, lendo com calma as literaturas proféticas, você vai perceber aí as correções de Deus através dos profetas, principalmente para aqueles que interpretavam as escrituras, né? Ou seja, a Torá, que é o Pentateuco nosso, e também alguns elementos que envolvem os livros históricos e poéticos. Avançando um pouquinho com você ainda dentro dessa temática maravilhosa que nós estamos falando, vamos lá. Então, deixa eu passar com vocês aqui de forma conceitual os gêneros literários de cada livro. Cada gênero literário das Escrituras Sagradas, dos 66 livros, tem uma nomenclatura. Eu vou passar o conceito para vocês, e a partir do conceito, nos próximos vídeos que nós vamos estar produzindo, que não vai ser um atrás do outro assim, a gente vai pegar o conceito do gênero literário, eu vou trazer o exemplo e a gente vai analisar. Aí você vai colocar em prática conceito e o exemplo bíblico. Porque quando você for para o exemplo bíblico, você vai para o conceito que você já aprendeu. Então eu vou voltar nessa exposição de gênero literário algumas vezes, ou melhor dizendo, muitas vezes, até isso entrar na sua mente e assentar no coração. Então eu vou explicar o conceito, e nas próximas exposições a gente vai vir com o exemplo. Então eu venho com o exemplo e colocando o conceito. Aí você vai ver as duas coisas unidas, e aí vai ficar muito mais fácil para você poder entender. Nossa, então na passagem lá do Pentateuco,
lá tem, né, um gênero literário. E olha que interessante, tem esse exemplo, e esse exemplo casa com ele. Exatamente. Aí a gente vai fazer exercícios justamente para que você possa aí extrair do texto a melhor coisa, interpretativa. E aí, quando o seu ouvinte estiver lhe ouvindo, ele vai dizer: eu entendi a mensagem de Deus. Eu entendi o recado de Deus. Eu entendi o que o autor primário quis dizer em relação a esse texto. Opa! Você vai sair de um estágio bem interessante. Esse estágio que hoje talvez você não esteja, para um estágio legal e bem bacana. Vamos lá então, vamos falar um pouquinho mais aí. Então, nós temos o que nós chamamos de leis. O que é as leis? As leis elas estão dentro do Pentateuco. E também você tem no Novo Testamento alguns mandamentos, algumas ordens. Nós estamos falando de mandamento. Mandamento é ordem. E lei é uma ordem. Mas eu quero pegar com você o Antigo Testamento em primeiro lugar. Então nós temos no Antigo Testamento os 5 primeiros livros. Quais são os 5 primeiros livros? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros, nós temos o que nós chamamos de Torá, que é uma nomenclatura dada pelos judeus. Torá significa ensino, ensinamentos. E dentro desses ensinamentos, o que nós temos? Nós temos leis, leis que foram dadas por Deus, leis que vão estabelecer o que eu sempre digo lá dentro do seminário onde eu dou aula, que são leis que vão parametrizar a vida de alguém. O que é parametrizar a vida de alguém? É dar sentido, orientação, vai guiar, vai revelar, vai mostrar, vai governar para que a vida da pessoa não seja um caos, seja problemática dentro de um universo para si mesmo, para a comunidade que está inserida. Então, Deus, quando ele está formando a nação de Israel, através de Abraão, Isaac e Jacó, você tem leis que ele dá. Ele já deu leis para o primeiro homem, que é Adão. Você pega lá Gênesis capítulo 2, versículo 15, 16 e 17, há uma lei que Deus deu ali. E aquela lei, ela foi violada por Adão e Eva por fato de desobediência e rebeldia. E aí entrou a morte. Isso a gente vai estudar quando eu trazer o elemento prático para vocês terem uma ideia. Então, pegando já a nação de Israel, já como nação formada, que saiu lá do Egito com mão forte de Deus, você tem Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio como o livro da lei. E o que esse livro ele apresenta como gênero literário? Ele apresenta como gênero literário leis apodíticas e leis casuísticas, tá certo? Isso é muito importante aí você ter noção do que nós estamos falando. Então vamos lá. O que é uma lei apodítica? Lei apodítica são ordens afirmativas ou negativas que têm direção, que são diretas e que vão estabelecer limites adequados dentro da sociedade israelita. Então, você tem uma lei dada por Deus para a nação de Israel, seja positiva ou negativa, que vai estabelecer limite. Uma sociedade sem limite é uma sociedade fadada a uma série de caos, de desordem, de desalinhamento. E isso provoca uma série de confusões. Então, eu trouxe só um exemplo aqui para facilitar. Êxodo,
A gente vai fazer um exemplo maior, mas só para você ter uma ideia, para não ficar aí no vácuo aí, tá? Você tem aí Êxodo capítulo 20, versículo de número 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses diante de mim. Deus, quando ele dá essa ordem, essa é uma ordem apodítica, é específica para o seu povo. E essa lei, ela está no Pentateuco, ela está na Torá. Quando o israelita ele vai ler essa legislação que vai parametrizar a vida do povo de Israel, Deus está trazendo uma lei espiritual. E essa lei espiritual é para o povo de Israel dizendo: você, povo meu, que tem uma aliança comigo, você não pode ter outros deuses diante de mim. Por que Deus está falando isso? Porque nas nações vizinhas de Israel, nós temos o que nós chamamos dentro da teologia de politeísmo. São muitos deuses que são adorados, cultuados, venerados por meio de cultos, por meio de sacrifícios, oblações, oráculos desses povos vizinhos, e Deus está dizendo para a nação de Israel: não terás outros deuses diante de mim. Essa é uma lei apodítica. A lei apodítica é uma afirmação do ponto de vista negativo. Eu estou afirmando para vocês: não terás outros deuses diante de mim. Como poderia ser também uma afirmação positiva dentro de uma outra lei que Deus dá para o povo. Então ele vai estabelecer o quê? Um limite adequado para essa sociedade, chamada Sociedade de Israel. Como nós estamos falando da Bíblia Sagrada, quando eu vou interpretar esse texto que está nos 10 mandamentos, o que eu trago para mim como povo de Deus, como igreja, Novo Testamento? Deus está dizendo: Marcos, você não pode ter outro Deus diante de mim. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu único Deus. Se eu inventar moda e ter um outro tipo de Deus, eu vou estar quebrando uma lei de Deus. Eu estarei violando uma lei de Deus. Eu estarei transgredindo uma lei de Deus. E aí eu vou ter problema com o próprio Deus. Olha só. Essa interpretação eu preciso ter essa noção, tá bom? Vamos avançar um pouquinho ainda mais. Nós temos também uma outra lei, que é uma lei chamada casuísticas. E essa lei, ela são escritas de forma condicional. O que é o condicional? Eu coloco entre parênteses para você ter uma ideia, o se. Então, a gente tem aqui em Deuteronômio 22, um exemplo claro, um exemplo de adultério. Para quem não sabe, o adultério perante a lei do Senhor no Antigo Testamento e também no Novo Testamento é pecado, é uma transgressão da lei de Deus. Deus não se agrada com adultério, seja adultério espiritual ou seja adultério físico, homem ou mulher. Adultério é pecado tanto da forma espiritual, quando alguém que está aliançado com Deus troca Deus por qualquer outra coisa, ou um homem ou uma mulher que pertence à aliança de Deus e que também cometem adultério. Adultério fora do povo de Deus é pecado? É pecado, porque Deus é o único criador de todas as coisas. Ele é o único. Você pega lá Gênesis capítulo 1, versículo 1, fala bem claro: no princípio criou Deus os céus e a terra. E quando você pega do versículo 3 em diante, você vai ver que Deus, ele forma o homem à sua imagem e semelhança para que o homem possa o adorar, possa viver
para Deus. Olha só. Então, existem elementos até mesmo contrários até de pessoas que estão envolvidas com outros tipos de comportamentos de espiritualidade. Isso a gente vai explicar mais lá para frente. Mas olhando para o gênero literário do Pentateuco, nós temos aí leis apodíticas e casuísticas. Mas só que nós temos dentro desse grupão de livros chamado Pentateuco, nós temos também figuras de linguagem, nós temos aí uma série de elementos. Mais para frente a gente vai falar sobre isso, tá? Para ficar bem fácil, eu vou esmiuçar essas exposições de interpretação bíblica aí para você. Avançando um pouquinho, nós temos as narrativas, que é um gênero literário também. As narrativas, elas são histórias relatadas com o objetivo do quê? De transmitir circunstâncias. Existem muitas circunstâncias dentro da história do povo hebreu, dos povos vizinhos, da própria igreja, das narrativas e estabelecimentos da encarnação da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, enfim. Então você tem uma série de circunstâncias sociais em que as narrativas elas colocam de forma bem objetiva e apresentam problemas. E esses problemas, muitas vezes, estão atrelados a biografias de pessoas. Então, você tem aí, dentro dos enredos, o que? Clímax de solução, tragédia, épicos, romances, heróicos, sátira, polêmica. Então, do Antigo Testamento ao Novo Testamento, você tem muitas narrativas. E dentro dessas narrativas, você vai perceber histórias, circunstâncias, problemáticas, biografias. E no meio de tudo isso, você tem aí o clímax. Deus intervindo muitas vezes, algumas tragédias para a gente pensar, refletir, alguns contrapontos complicados, coisas épicas, romances, né, situações polêmicas. Então a gente precisa observar as narrativas. A gente vai trazer também exemplos tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento de narrativa. E tem narrativas, por exemplo, tem narrativas no Pentateuco, tem narrativa no histórico, tem narrativa nos poéticos, tem narrativa nos proféticos, tem narrativa nos evangelhos, tem narrativa em Atos dos Apóstolos, que é um livro histórico, tem narrativas nas epístolas paulinas, tem elementos ali bem interessantes, embora é uma epístola, mas tem pontos preponderantes, tem narrativas nas cartas gerais de Hebreus a Judas, e tem narrativas também dentro de Apocalipse. Então, esse gênero literário, ele é vasto dentro da Bíblia. Então, a gente precisa avaliar. Você vê como a Bíblia é um livro sensacional? Muitas vezes você nem tem ideia, né, de tudo isso. Vamos avançar um pouquinho. Nós temos os livros poéticos. Dentro dos gêneros poéticos, nós temos uma diversificação de forma de linguagem. Meu Deus, isso aqui é sensacional. Então você tem prosa, sabedoria, paralelismo, quiasmo, aforismos, acrósticos, dramas, lamentos, louvores, orações, sem contar a inúmera sequência de figuras de linguagem e metáforas que a gente precisa observar dentro da forma de composição dos livros poéticos, desse gênero literário chamado poesia. Então você tem o livro de Jó, o livro de Salmos, o livro de Provérbios, o livro de Eclesiastes, o livro de Cantares de Salomão. Você tem até mesmo dentro das narrativas ou dentro de livros proféticos,
Você tem ali elementos da cultura judaica em forma de poesia, quiasmos, acróstico, aforismo. Você tem uns elementos ali interessantíssimo ali. Tudo isso é a forma com que foi escrito a revelação. Marcos, mas o povo, no modo simples, no dia a dia, não está nem aí com isso. Você é o portador da mensagem. Você é aquele ou aquela que Deus está levantando para poder conduzir o rebanho de Deus, ou liderar um ministério, ou trazer uma palavra de esperança, de graça para a comunidade, seja ela criança, jovem, adulto, idoso, não importa. Você precisa entender esse gênero literário para que na hora que você for transmitir, você não transmita algo que o autor não quis dizer. Por isso você precisa entender esse gênero literário. Nós vamos trazer também exemplos significativos disso. Por isso que é uma construção longa. Nós vamos falar sobre interpretação bíblica muito tempo, tá? Com a permissão e a graça de Deus. Nós temos aí gêneros literários proféticos. Então, dentro dos assuntos proféticos, desse gênero literário, as profecias, envolve oráculo. O que é oráculo? Oráculo é uma mensagem, é um dizer. Oráculo é uma profecia. Então eu vou entender o que é uma profecia. Nós hoje fazemos muita confusão com profecia. O dom profético existe? Existe. Mas o que nós estamos falando de gênero literário profético é todos os livros que estão nas escrituras sagradas que têm cunho de profecia. Então você tem Isaías, Jeremias, Amós, Abacuque, Naum, Miqueias, Ageu, Zacarias, Malaquias, Oséias. Você tem uma série de elementos proféticos, sem contar profecias dentro da narrativa, como a profetisa Ulda, o profeta Elias, o profeta Eliseu, outros profetas ali dentro do livro de Reis, enfim, de crônicas ali que você vai identificando. O que é de fato esse gênero literário? São mensagens que revelam acusação, juízo, ensino e restauração. E nesses oráculos existem também figuras de linguagem e metáforas. Então você tem mensagens específicas que vão ser direcionadas por Deus ao profeta e do profeta para a nação, de acusação. E geralmente profecias de acusação têm a ver com o estado de rebeldia do povo, seja do povo de Israel, Judá, Reino do Norte, Reino do Sul, ou mesmo das nações vizinhas de Israel. Então você tem oráculos de acusação, e geralmente os oráculos de acusação são manifestações de Deus ao profeta, do profeta ao povo, e tem um motivo, um porquê, uma razão, uma circunstância. Eu preciso identificar isso. E aí você tem oráculos de juízo, quando há rebeldia e não há arrependimento. Você há oráculos de ensinamento, Deus, através do profeta, ensinando o povo a como viver, e oráculos de restauração, que Deus determinará a restauração para o seu objetivo e propósito cumprido. Então, eu preciso entender essas mensagens proféticas. Essas mensagens proféticas, elas são destinadas a Israel, a tribo do Reino do Norte, a tribo do Reino do Sul e as nações, e também lá na frente a consumação dos séculos. Existem profecias bem claras e aí entra aquela confusão. É para hoje? É para amanhã, para o futuro? É para quando? Eu posso tirar princípios dessas profecias para o tempo presente? Eu posso tirar lições e aproveitamento dessas falas de Deus através dos profetas para minha vida particular? Opa, e como deve?
Então, o intérprete, ele vai de fato avaliar, observar a profecia. Tem profecia que já se cumpriu, outras vão se cumprir. Então, tem assuntos que aconteceu dentro da história da humanidade. Foi para aquele tempo, cumpriu aquele propósito. Eu posso usar essa profecia para o meu tempo presente, para minha edificação pessoal? Posso. Aí eu entro no princípio da profecia. Eu vou resgatar o princípio da profecia, porque tudo aquilo que foi revelado nas Escrituras Sagradas, lembra? 2 Timóteo 3, 16, 17, é útil. Então, a gente sabe que a história do pecado ela é cíclica e ela pode trazer alguns desdobramentos terríveis. Como é que Deus usou o profeta para restaurar aquela nação? Como é que Deus usou aquele profeta para trazer ensino para aquela nação? Como é que Deus usou aquele profeta para trazer juízo, uma vez que o povo não quis arrependimento do pecado? Como é que Deus usou aquele profeta para trazer palavras de acusação? Qual é a razão? Qual é o motivo? Qual a circunstância? O que estava em jogo? O que a gente vai fazer? Observar o texto e começar a fazer perguntas para o texto, e aí eu vou extrair o princípio bíblico. Olha só. E aí isso traz o quê? Mais temor, mais responsabilidade, mais pontos de atenção. Isso é importante? Extremamente importante. Voltando com vocês, então, no gênero literário você tem esses assuntos que envolvem isso. Sem contar as figuras de linguagem e metáforas que a gente vai compreendendo também dentro da interpretação. A gente vai trazer exemplos em cima dos proféticos também, desse gênero literário. Avançando um pouquinho com vocês, nós temos aqui também um outro ponto bem interessante, que é os evangelhos. É um gênero literário também muito legal. Os evangelhos é o livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Na verdade, só há um evangelho. Na verdade, só há um evangelho, que é o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o evangelho. Ele é a justiça de Deus. Ele é o poder de Deus. O que é o evangelho? No grego, o evangelho é o evangelion, que é as boas notícias de Deus. E as boas notícias de Deus, que é o evangelho, ela está em 4 perspectivas. A perspectiva de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Nessas perspectivas, o que nós temos? Narrativas históricas, biográficas, apresentações doutrinárias, promessas, verdades fundamentais e muita reflexão. Dentro do Evangelho, nessas 4 perspectivas, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós encontramos a biografia de Cristo e a sua obra. Nós encontramos fatos, narrações específicas de como estava a circunstância social do povo de Israel, também da comunidade, das lideranças de Israel, os confrontos entre Jesus e a liderança de Israel, as preocupações desgastantes que estava sofrendo o povo debaixo do Império Romano e outras mazelas ali. Aí nós temos doutrinas apresentadas por Jesus, ensinos fortes, como o Sermão da Montanha. Você já estudou o Sermão da Montanha como ele é? Dentro da sua estrutura? Então, o Sermão da Montanha são ensinamentos. Doutrina não é uso e costume. Doutrina não é brinco. Doutrina não é batom. Doutrina não é calça. Doutrina não é sapato. Doutrina não é meia. Doutrina não é vestuário. Doutrina é ensinamento de Cristo e de Deus. Doutrina é aquilo que vai te pautar para parametrizar a sua vida, para guiar a sua vida, para orientar a sua vida, para que você possa viver segundo aquilo que Jesus e Deus determinou na sua
palavra. O evangelho, dentro das 4 perspectivas, está cheio desses elementos. Então, a gente precisa procurar identificar, interpretar como o Sermão da Montanha, o Sermão da Planície e outros ensinamentos que Jesus deixou claro no Evangelho. Olha só, isso tudo é importante. Vamos lá avançar um pouquinho. Nós temos as parábolas dentro do Evangelho. Você tem parábolas em Mateus, em Marcos, em Lucas. Essas parábolas, elas são interessantes. Por quê? Porque são histórias, histórias com E, não com H. História com E é uma história para provocar, evocar uma resposta por parte do ouvinte. História com H é fato. As falas que Jesus tem por meio das parábolas, que são mensagens específicas que vão fazer com que a gente pense nas nossas ações e a gente possa dar uma resposta a Jesus. Então essas parábolas é uma forma, um gênero literário de ser utilizado por Cristo para evocar uma resposta da nossa parte diante do Criador, do Eterno, de Deus e do próprio Senhor Jesus. A gente vai ver várias parábolas, a gente vai entender as parábolas. As parábolas têm uma forma construtiva, interessante, desafiante, em que muitos ainda têm dificuldade de entender uma parábola. A parábola não é que ela é difícil de entender, mas você tem que prestar atenção no que ele, Jesus, o autor, quis dizer por meio daquela história, aquela fala dele, tá certo? Nós temos também, dentro desse conjunto aí, as epístolas. As epístolas são cartas, seja elas paulinas, seja elas gerais. Elas aparecem no Novo Testamento. Então, uma epístola, ela tem um autor, ela tem um destinatário, ela tem agradecimento, ela tem ensinamento, que é a doutrina, ela tem uma conclusão final, conclusões finais, ela tem despedidas e saudações. Eu preciso identificar dentro da epístola, dentro desse gênero literário, esses elementos para que fique fácil a compreensão para aquele que vai te ouvir. Isso é interessante, a gente vai fazer isso na prática também. As epístolas, você tem dentro do cerne dela doutrinas, aí a gente precisa identificar as perícopes, ou seja, os cortes, aonde começa o assunto e aonde termina o assunto, justamente para não embolar todos os assuntos que estão envolvendo naquela epístola. Muitas vezes a epístola ela pode ser curta, ela pode ser longa. Tem epístolas que Paulo, Pedro, João, Tiago, Carta de Hebreus, Judas, tem epístolas que são mais longas e tem epístolas que são mais curtas. E dentro dessa especificação de epístolas, você tem assuntos variados, problemáticas, em que o autor da epístola trouxe direção de Deus, trouxe solução para a orientação da comunidade dos santos. Geralmente as epístolas, elas são pontuais, elas são direcionadas para uma igreja específica. E aí na interpretação, nós vamos procurar trazer aí as suas verdades, suas lições, seus apontamentos, se tem algum mandamento, alguma ordem imperativa no meio dessas doutrinas dentro das epístolas. Isso tudo nós vamos trazer também na prática para vocês verem. Então nós estamos apresentando gêneros literários. E nós temos, por fim, o gênero literário apocalíptico, que eu julgo ser um dos gêneros mais
desafiadores para quem vai interpretar as escrituras sagradas, a Bíblia. Esse tipo de literatura tem ênfase no final dos tempos, nos desdobramentos que vão envolver a consumação de todas as coisas. E dentro desse gênero literário existem muitas figuras de linguagem e metáforas. Então você tem um livro de Daniel, você tem um livro de Apocalipse, você tem um livro de Zacarias, você tem alguns elementos, né, apocalípticos aí, que envolve alguns livros proféticos. Então a gente vai ver isso com calma. É uma linguagem dentro desses livros aí que precisa de muita observação. Percebe? Eu penso que todo gênero literário, fechando aqui com você essa parte de gêneros literários, todos os gêneros literários é preciso ser avaliado com calma por nós. Então eu estou trazendo o conceito do que é para você, bem objetivo e bem prático, certo? Então estou trazendo o conceito do que é o gênero literário de uma forma prática na linguagem para você poder entender, e depois nós vamos fazer a prática olhando para o versículo bíblico e trazendo de novo o conceito do gênero literário e casando, e você fala assim, nossa, eureka! Olha que coisa espetacular. Isso é de forma importante. Dentro do gênero literário que nós estamos falando com vocês, qual é o objetivo? O objetivo é nós entendermos o cenário geral em que o texto foi escrito. Então eu preciso procurar conhecer esses gêneros literários e me aplicar para que quando eu for fazer a interpretação e na hora de eu transmitir o conteúdo de uma mensagem, de um ensino, as pessoas que vão ouvir, elas estarão cientes daquilo que o autor primário quis dizer. Por isso faz sentido que o Dr. Russell Shedd ele deixa bem claro, né? Que é o que a gente está vendo até agora. Tudo isso que nós estamos falando está fundamentado em alguns livros que eu quero recomendar, que é o livro Entendes o que Lês, o livro Interpretação Bíblica do Roy Zuck, o Manual de Exegese, né, Métodos de Estudo Bíblico e Princípios de Interpretação da Bíblia e Princípios da Interpretação da Bíblia do Louis Berkhof. Eu vou colocar essa bibliografia para que vocês possam ter acesso. Mas eu quero, dentro dessa proposta, indicar 2 livros já logo de cara. O primeiro livro é esse aqui, ó, Entendes o que Lês. Está na bibliografia. Esse Entendes o que Lês, esse livro aqui, ele tem uma formatação interessante. Esse livro aqui é da editora Vida Nova, ele é de 2005, esse livro aqui, quando eu comprei ele. E eu quero indicar essa leitura dessa edição, tá? E depois você comprar um outro livro, que é o mesmo livro Entendes o que Lês, mas a 4ª edição já ampliada. Por quê? Porque tem uma diferença dessa para essa aqui. Aqui tem coisas mais delineadas nessa primeira aqui que eu estou apresentando do que nessa daqui. Essa aqui é mais ampliada, mas lendo esse livro aqui, Entendes o que Lês, que é o mesmo, algumas coisas foram retiradas desse vermelhinho, mas que faz sentido o que está aqui. Então, se você puder comprar esses 2 livros, compre, leia, que vai te ajudar aí a você também ir um pouquinho mais além dentro do gênero literário. O que eu fiz aqui para vocês foi trazer de forma objetiva e direta o conceito, mas se você quiser aprofundar mais sobre um conceito, você pode, até melhor, tá? Por quê? Porque quando você está estudando interpretação, fundamentos bíblicos e teológicos, parte do estudo se movimenta por meio da pesquisa.
Isso em toda e qualquer ciência, seja ela humanas, exatas ou biológicas, parte do nosso desenvolvimento e crescimento dentro de um estudo passa pelo campo da pesquisa. Você está saindo de um nível para um nível maior. Eu estou querendo pensar com você num nível maior. E nesse nível maior, é necessário você se debruçar para que você possa entender mais coisas. E a partir daí, você não vai trazer um nível maior ou aguçado ou acadêmico para dentro da igreja ou para dentro do universo onde você esteja. Na verdade, você vai ser um facilitador. Isso é para você, para o seu conhecimento, para o seu desenvolvimento. Quando você for convidado a pregar, a dar uma palestra, a fortalecer a fé, seja de qual idade for, ou mesmo seu pastor, seu líder te convidar para trazer uma mensagem, obviamente esses processos que nós estamos fazendo, eles são executados no bastidores, não é no ato da pregação, não é no ato da transmissão. No ato da pregação ou da transmissão, é só o resultado daquilo que você estudou nos bastidores. Marcos, isso realmente é um exercício diário que eu tenho que fazer. Eu não tenho ainda essa capacitação, eu não tenho ainda essa dinâmica, eu não tenho toda essa garra, eu não tenho toda essa disciplina. Meu amigo, não tem almoço grátis. Quero dizer para você, bem claro, que esse exercício tem que ser feito a partir do seu rompimento. Você tem que romper com tudo aquilo que lá atrás te prendeu. Paulo fala que o que importa é ser nova criatura. E como nova criatura, a Bíblia fala que tudo se fez novo. E esse novo também inclui no seu estudo, no seu desenvolvimento pessoal, na sua espiritualidade. E se você quer ser um homem, uma mulher capacitado, capacitada pelo Espírito Santo de Deus, precisa, desde já, aplicar essas orientações que nós estamos falando aí, tá certo? Porque isso vai fazer a diferença. Não é só apenas no local onde você está inserido. Você vai ajudar a sua comunidade a crescer, a não ter palha. Você vai ajudar a tua comunidade a conhecer verdadeiramente a palavra de Deus como ela é, a sair de um estágio de menino na fé, de conhecimento raso, para um estágio mais sólido. Deus não quer que nós sejamos homens ou mulheres rasos, sem profundidade na palavra de Deus, mas com profundidade, sempre tendo uma linha mestra, temor a Deus e humildade. Tendo essas duas coisas, temor a Deus e humildade, pode ter certeza que o Espírito de Deus vai te ajudar nessa caminhada de interpretação bíblica, tá certo? Principalmente você que está na liderança, você que está trazendo aí estudos para a sua casa, você que tem o desejo de servir e ao mesmo tempo de cooperar no crescimento aí dentro daquilo que Deus está te chamando, cai de cabeça, tá certo? Acompanha essas exposições, esses vídeos que a gente tem subido aí no canal do YouTube sobre interpretação bíblica, que vai te ajudar. Qualquer dúvida, você pode me acionar no WhatsApp, que é o mesmo que vai estar aí na descrição aí do vídeo, tá certo? E vai ser um prazer poder tirar suas dúvidas. Então aqui nós ficamos com esses conceitos de interpretação bíblica aqui, esses gêneros literários, tá certo? Você pode assistir, compre esses livros de interpretação, entendes o que lês, leia, e aí, se você já tem esse livro e deixou ele no esquecimento, traz ele de volta. Nós estamos construindo devagar. Vai ter um outro livro de interpretação bíblica que eu vou trazer
mas esse vai ser para um estágio mais avançado, tá certo? Nós estamos aqui dentro de um estágio de introdução e panorama de forma robusta, clara, do gênero literário aí que você está acompanhando aí das escrituras sagradas. Marcos, eu não sabia que tinha tudo isso dentro das escrituras. Tem isso e um pouquinho mais. Mas isso vai ficar para a próxima exposição. Lembrando que eu vou trazer a prática juntando com o conceito, aí você vai ver conceito e prática junto, e aí vai ficar uma coisa mais fácil de você memorizar na sua mente. E aí quando você for estudando a palavra, fazendo as suas interpretações bíblicas, você já sabe que gênero literário que é, você vai identificar esses elementos de figura de linguagem, metáfora, se tem ou não tem, né? Que gênero objetivo está ali dentro daquela perícope, daquele início e fim daquele tema, e você vai ficar maravilhado com aquilo que Deus vai te ajudar. E a minha proposta é, de forma bem clara e objetiva, poder te conduzir e te ajudar nessa área de interpretação, tá certo? Acompanha os novos vídeos que vão surgindo aí e, na medida do possível, não deixa de dar o seu like, comentar, compartilhar com pessoas e fomenta aí para que nosso canal, o Teologia Contextualizada, possa bater os 1000 inscritos, né? Até o final do ano. Esse é o nosso objetivo, indo com calma, com perseverança, com objetividade a gente chega lá, permitindo Deus com a sua graça e permissão. O louvor é somente de Deus e a honra é dele, e o que a gente faz é para promover o reino dele e a edificação dos santos. Um grande abraço, permitindo Deus, até a próxima exposição. Um grande abraço a todos, valeu!